Olá meus amigos, cá estou eu com mais um vídeo para vocês e desta vez, pessoal, eu vou levantar alguns comentários acerca dos últimos 2 vídeos que o professor Rodrigo Silva lançou, falando sobre o Novo Testamento. Eu não vou entrar em particularidades, não vou entrar em pormenores, porque eu também não sou um acadêmico. Eu sou apenas um estudante, eu estudo bastante tempo e sou leitor das obras de Bart Ehrman. Então, sem mais delongas, vamos analisar o que ele já levanta logo de cara. Ou seja, ele usa o livro de Dawkins, Deus um Delírio, para já criar aquele impacto no seu público. Ou seja, de todos os críticos são ateus. Veja o caso, por exemplo, deste livro aqui. Ele ficou famoso entre ateus e céticos do mundo inteiro e já vendeu milhares, talvez milhões de exemplares. O seu título provocativo, Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Você certamente ouviu falar deste livro. Ele afirma aqui na página 132 da edição em português que o Novo Testamento não é digno de confiança. Veja as palavras que o autor utiliza. Desde o século XIX, teólogos acadêmicos vêm defendendo que os evangelhos não são relatos confiáveis sobre o que aconteceu na história do mundo real. Todos eles foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus e também das epístolas de Paulo. Todos eles foram copiados e recopiados ao longo de muitas gerações de telefones sem fio por escribas sujeitos a falhas e que, por sinal, tinham suas próprias agendas religiosas. A tese de Dawkins parece ter ganhado ainda mais força depois da publicação de um outro livro, também um best-seller, escrito O que Jesus disse e o que Jesus não disse, Quem mudou a Bíblia e por quê, de autoria de Bart Ehrman. Ehrman, que hoje é ateu, tornou-se um peso pesado entre os descrentes, porque o seu doutorado é justamente sobre crítica textual do Novo Testamento. E já de cara levanta o questionamento de que Bart Ehrman seja um ateu. Logo no início nós já vemos esse questionamento sendo levantado, ele usando o livro Deus um Delírio. Só que, meus amigos, ele inverte as posições. Ou seja, o livro de Ehrman, que é esse aqui que ele usa como exemplo, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, ele foi lançado antes deste livro aqui de Dawkins. É aí então que ele usa a afirmação de que Ehrman seja ateu. Sendo que o próprio Ehrman nunca disse isso, e sim em que ele é agnóstico. E para completar, o próprio Ehrman, em uma entrevista cedida à revista Época no ano de 2009, ele diz que não gosta muito dos métodos de Dawkins, porque Dawkins ele não é da área, ou seja, ele não é um teólogo, ele não tem essa formação. Então ele pega e usa de alguns pontos bastante, digamos, difíceis para atacar o cristianismo. Logo em seguida, o professor Rodrigo Silva usa um livro que Bart Ehrman publicou, escreveu juntamente com o seu mestre, o seu professor Bruce Metzger, para tentar parecer que Ehrman se contradiz ao escrever o que Jesus disse e o que Jesus não disse. E para tanto ele utiliza desse trecho do livro aqui. Autoridades por autoridades, devemos lembrar que o próprio Metzger, que foi o famoso professor de Ehrman, nunca defendeu essas ideias céticas do seu aluno em relação ao Novo Testamento. Pelo contrário, enquanto esteve vivo, ele escreveu um livro com o próprio Ehrman, que eu tenho aqui, provando a legitimidade do livro bíblico que nós possuímos. O livro é este aqui. O texto do Novo Testamento, a sua transmissão, corrupção e restauração, como você vê, escrito por Bart Ehrman e Bruce Metzger. Veja agora a conclusão a que os autores chegaram quanto à possibilidade ou não de reconstruirmos o texto original do Novo Testamento, mesmo sem ter os seus originais. Ela está aqui na página 274, que diz: a despeito das complicações, a maioria dos críticos textuais concordaria que os nossos manuscritos para cada livro da Bíblia,
seja de Gálatas, 2 Coríntios ou João, de um jeito ou de outro, nos leva de volta ao texto como ele foi originalmente produzido e publicado. No entanto, se nós formos honestos e lermos a obra por si só, ou seja, tirarmos nossa própria conclusão, nós vamos ler o seguinte, na página de número 217 do livro Que Jesus Disse o que Jesus Não Disse, Hillman diz o seguinte: quanto mais eu estudava a tradição manuscrita do Novo Testamento, mais compreendia como o texto foi sendo radicalmente alterado ao longo dos anos nas mãos dos copistas, que não estavam só conservando as Escrituras, mas mudando-a também. De fato, de todas as centenas de milhares de mudanças textuais encontradas em nossos manuscritos, a maioria delas é completamente insignificante, imaterial, de pouca importância. Servem apenas para demonstrar que os copistas não podiam grafar corretamente ou manter a concentração o tempo todo, assim como nós. Ou seja, após Hillman escrever esse trecho que eu acabei de ler, é totalmente corroborado com o que ele já teria dito anteriormente no livro citado pelo professor Rodrigo Silva. Então, não há aí uma dubialidade ou Hillman se contradiz em hipótese alguma. Ele só reafirma o que ele já tinha dito anteriormente em sua obra juntamente com Bruce Metzger. Em outro ponto do vídeo, ele diz que Hillman está isolado em ser um acadêmico cético e ele é somente usado por ateus, enfim. Mas será mesmo? Será que se nós formos fazer uma acurada pesquisa, principalmente dos teólogos de Tübingen, na Alemanha, desses últimos 200 anos, em tudo que nós já descobrimos sobre a crítica textual. Nós temos aí o professor Fábio Sabino, que é um brasileiro que vem aí galgando espaço a cada momento, né, com seus vídeos sobre criticismo, sobre crítica textual. Será que nesses últimos 200 anos nós realmente não temos nada para contar de novo? É algo a se pensar e a se pesquisar. Em dado momento, o professor Rodrigo Silva também levanta um questionamento sobre Barth ficar toda hora falando que nós não temos os originais e não sabemos o que realmente os autores escreveram ali no início. Então ele critica Hillman, porque nem mesmo Hillman sabe também quais foram os textos que poderiam ser ou não modificados, já que ele não tem acesso aos originais. Mas será que é isso mesmo que Hillman diz? Mas não, ele não diz isso. O que ele informa é que, justamente por ter uma enorme gama de variação nos textos, se torna impossível, inviável nós sabermos qual foi o texto inicial. Porque muitos textos têm variações, às vezes até mínimas ou insignificantes, mas não deixam de ser variantes. E para isso, o Hillman ele usa uma gama enorme de exemplos de variações de textos que realmente só você lendo a obra dele para tirar suas conclusões. Ou seja, o professor Rodrigo Silva utilizou da mecânica, do método simplesmente apologético, vamos dizer assim, de defender aquilo que ele aceita, aquilo que ele acredita, e passando a verdade dele para que a audiência, muitas vezes formada por leigos ou pessoas que pouco se importam em saber por elas mesmas se aquilo procede ou não, jamais vão ler a obra de Hillman e tirar suas conclusões. Eu indico que você leia, busque, pesquise, mesmo que seja em PDF, aí sim você vai ter uma base para avaliar o que é ou o que não é certo. Em outro trecho do vídeo, ele também fala sobre o apelo à autoridade usada pelos céticos ou por grupos de ateus. Né? No caso, eles usam Hillman
dentre outros, para tentar denegrir a imagem dos evangelhos e da composição do Novo Testamento. O mais engraçado é que ele mesmo faz isso. Ele acaba por fazer isso usando uma série de críticos, né, ou de pessoas que defendem a composição do Novo Testamento. E tem mais uma coisa. Por que os críticos não citam também que outras autoridades em crítica textual igualmente renomadas chegaram a conclusões diferentes de Bart Ehrman, endossando dessa vez a sua confiança na transmissão do Novo Testamento? Isto mesmo, críticos que discordam dele. Nós temos nomes famosos, como por exemplo Craig Blomberg, Ben Witherington III, N.T. Wright e Craig Evans. No entanto, se nós pararmos para analisar essas pessoas que ele usa como exemplo, nós vamos ver que essas pessoas têm muito mais coisas contrárias ao que ele acredita sendo um adventista do que a favor. Vou pegar apenas um exemplo. N.T. Wright. N.T. Wright é um dos mais respeitados acadêmicos hoje em dia. Ele é um árduo defensor da historicidade da ressurreição de Jesus Cristo. Sendo assim, N.T. Wright tem de tudo para estar de mãos dadas com o professor Rodrigo Silva. No entanto, se nós formos analisar um pouco mais a fundo aquilo que N.T. Wright acredita, nós vamos ver que N.T. Wright, na verdade, tem muita coisa estranha no seu currículo. Como, por exemplo, a defesa de um novo entendimento sobre as epístolas de Paulo, ou seja, trazer aí uma releitura de algumas coisas que Paulo cita no Novo Testamento, como justificação, ou seja, seria uma reforma daquilo que a ortodoxia apregou. Sem contar que N.T. Wright, conforme nós podemos analisar em alguns dos seus vídeos no YouTube ou escritos mesmo, tudo leva a crer que ele não tem o livro de Gênesis como literal e ele seja um evoteísta, assim como Hank McGrath, por exemplo. Para quem não sabe o que é evoteísta, é aquela pessoa que é cristã, mas não aceita a literalidade do livro de Gênesis, ou seja, ele aceita a posição científica da teoria da evolução das espécies. Agora, com relação à composição e à disseminação do Novo Testamento, muita coisa que o professor Rodrigo Silva cita, o próprio Ehrman também cita. Claro, numa escala um pouco diferente, vamos dizer assim, mas no tocante à totalidade, praticamente eles concordam. E para isso, eu até indico este aqui que é um dos mais recentes livros, né, publicados em português do Bart Ehrman, que é Quem Escreveu a Bíblia. Então aqui ele vai contar, tintim por tintim, de como a Bíblia chegou até nós e como houve esse processo de desenvolvimento da mesma. Já no segundo vídeo, ele frisa novamente o ateísmo de Bart Ehrman, sendo que o próprio Ehrman diz que é agnóstico em todas as letras. E nós podemos ver essa afirmação na revista Época, numa entrevista que o Ehrman deu em 2009. Tá? Talvez o professor Rodrigo Silva faça isso simplesmente com a intenção de mostrar que os estudos que Ehrman fez o conduziram a esse caminho, fizeram ele deixar o cristianismo. Mas se nós formos ler uma outra obra de Ehrman, que é esta aqui, O Problema com Deus, nós vamos verificar que Ehrman, na verdade, ele não largou a religião simplesmente por ter estudado crítica textual ou as variantes todas. Muito pelo contrário, o problema com Deus em relação a Ehrman é que ele via um antagonismo enorme entre o Deus que é revelado nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, com
a situação caótica em que o mundo se encontra, o mal em si. Então ele expõe isso aqui neste livro, aqui nessa obra que eu indico para vocês, O Problema com Deus, ok? Leiam que você vai descobrir o que fez Hillman deixar de ser cristão. E para concluirmos o vídeo, chega o ponto em que o professor Rodrigo Silva cita que as alterações, que Hillman fala que as alterações que houveram, né, as variantes, acabam por influenciar o texto, a mudar o sentido. Conforme eu li anteriormente, Hillman não fala isso em momento algum. O que Hillman esposa nesse livro aqui é simplesmente que houve muita influência teológica dos autores, ou seja, influências adocionistas, influências docéticas, influências antidocéticas, separacionistas e envolvendo as mulheres, antijudaicas, dentre outras que só você lê no livro mesmo para tirar suas conclusões. Enfim, pessoal, apenas um vídeo curto, simplesmente com o intuito de passar algumas informações que eu acho relevantes para vocês, tá ok? E é claro, fazer com que vocês aguçem a curiosidade e saber por si mesmos, né? Procurar ler as obras dos autores que são citados, ver se há uma coerência nas informações que são passadas, né? Mas nada contra. Cada um acredita no que quer, cada um analisa da sua melhor maneira e, claro, tirem suas conclusões. Tá ok, pessoal? Aqui me despeço. Forte abraço